Agora, também é claro, é um natural desconhecimento histórico extraordinário, porque desde antes de Jesus, desde antes de Jesus, desde o tempo da chamada Escola dos Profetas, já ouviu falar nisso? Escola dos Profetas. Escola de Profetas, no tempo do profeta Elias, depois do profeta Eliseu. A gente está falando aqui de anos, séculos e séculos antes de Jesus vir. Eles começaram a escola de profetas, uma espécie de escola monástica, de pessoas que queriam aprender as técnicas da profecia, do silêncio, do pensamento, da reclusão, do arrebatamento. Eles queriam aprender com a experiência de Elias, Eliseu e outros profetas semelhantes. Eles queriam desenvolver aquela capacitação. Eles queriam ajudar aqueles dons a crescerem neles. Isso aí, 700, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Eita. Então, depois a gente tem um período onde isso proliferou muito, esse afastamento, essa vida monástica. No tempo do exílio de Israel em Babilônia e, consequentemente, depois nos outros reinos que sucederam o reinado babilônico. Houve um desenvolvimento disso. Daniel é um dos indivíduos que não sai do mundo, ele está dentro do trabalho, das tarefas do cotidiano, mas ele é um indivíduo que tem uma existência semi-monástica. Daniel da Bíblia. Aí depois, no período da volta ao cativeiro, isso tudo, especialmente no chamado período intertestamental, quando o último livro, Malaquias, fecha, e aí fica aquele silêncio de textos chamados bíblicos por 400 anos até o início da história de Jesus, João Batista e tudo mais. Durante esse período, surgiram muitos grupos de isolamento. Nos desertos da Judéia, no deserto do Negueb, mesmo no Monte Sinai, no deserto, muitos grupos de isolamento. Aí vem a seita dos essênios, que propugnava uma vida de afastamento, de isolamento. Vem João Batista, que viveu num estado também de profundo isolamento. E aí vem Jesus, que não tem nada a ver com isolamento. Ele se isola 24 horas, um dia, 2 dias. No início do ministério, 40 dias, 40 noites, e foi um período longo e acabou. Durante o ministério dele, você o vê, às vezes de manhã, ser procurado sem ser achado, porque ele está na experiência da sua solitude, da sua vida solitária, necessária. Depois se imiscui com o povo até a hora de dormir de novo. Mas ele não foi um desses solitários da vida. Ele cumpriu a oração que ele fez. Não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Aí vieram os apóstolos. E logo depois da descida do Espírito Santo, a primeira reação dos apóstolos é de quererem criar uma comunidade fechada em Jerusalém. Uma comunidade da senha, praticamente. Para entrar ali, aquele grupo do pessoal que falava em línguas, que orava, que profetizava, até que foi crescendo, eles não conseguiram mais dar conta da seitazinha inicial fechada, tiveram que abrir. E quando Paulo entra nessa história, não na história de Jerusalém, mas na história da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que ele praticamente desamuralha a fé
e a leva para o coração do mundo, para dentro da Ásia Menor, do Império Romano, para dentro do templo dos deuses, todos os deuses do panteão romano. Ele visita os lugares, ele prega na porta, ele vai para o mundo, ele conhece todos os lugares e todos os seus deuses, e diz que esses deuses só são pedra, só são barro, não são nada. Não tem nenhum problema de sentar no pé do Deus e pregar o evangelho da colunata. Está livre, totalmente livre. E você o vê aqui e ali fazendo uns retiros de silêncio pessoal, mas no geral ele está no mundo, para todo lado. Aí quando a gente dobra o primeiro século, já no segundo século é que começam, com a morte de todos os apóstolos e com a falta de palavra, os discípulos ficam com medo de perderem o evangelho, de perderem o conteúdo, e começam a ir morar juntos para eles manterem aquilo como uma repetição viva uns para os outros. Aí começam os primeiros monastérios da vida, que depois se expandem já no segundo século para o deserto do Sinai, com figuras que se tornaram célebres, como Santo Antão e outros, e mulheres que se dedicaram a essa vida monástica. Mas você vai descobrindo também, no paralelo, que são pessoas atormentadíssimas. Quanto mais vida monástica, mais tentação, mais tesão, mais tara, mais diabo, mais masturbação, mais autoflagelação, mais maluquice, de enfiar uma caneta de pena no traseiro, sozinho no seu catre. E depois se machucar e dizer eu não presto, eu não presto. Então, quanto mais isolamento, mais a vida se volta sobre si mesmo, e quanto mais a vida sou apenas eu comigo mesmo, mais eu exacerbo as minhas sombras dentro de mim, de modo que o que ele chamou de, quem sabe, seria uma solução, é justamente aquilo que pode exacerbar infinitamente mais a sua própria tentação. Queria que você lesse o meu livro Sem Barganhas com Deus, onde uma das teses do livro é essa. Não adianta você se isolar, você tem que se resolver para aprender a viver no mundo, no meio de todos, carregando essa paz no coração, sem medo de viver.